Olá meninas, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui. Hoje nós vamos dar continuidade à aula passada, que é o caderno brochura. Eu mostrei para vocês essas duas versões, né? E na aula passada nós fizemos o miolo todinho, que foram os 10 cadernos, de 12 folhas cada caderninho. Depois nós fizemos a costura, blocamos o caderninho e agora a gente vai dar continuidade fazendo a forração da capa e unindo o miolo à capa. Antes disso, eu gostaria de pedir para você dar o seu like, para que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, toda semana tem novidade. Curte, compartilha, isso é muito importante para mim, tá bem? E também outra coisa, eu mostrei para vocês as caixas de MDF e cartonagem revestidas com tecido, já coloquei lá no Instagram. Breve também eu vou estar aqui dando para vocês uma aula sobre as caixas, ok? Então vamos começar. Eu vou aqui abaixar a câmera para que vocês possam ver melhor. E a capa é assim. Nós precisamos ter 2 pedaços de papelão do mesmo tamanho, numa espessura de 1,9 e a lombada também na mesma espessura. O tamanho da lombada aqui, a largura da lombada, é a largura do seu caderno. Por exemplo, aqui o nosso caderno, nós temos aqui medindo... Esse aqui deu exatamente 1,5 cm. Se for 1,7 cm, 1,4 cm, tem que ser exatamente a mesma medida, ok? Então, eu já preparei aqui a lombada de 1,5 cm. Para unir essas capas, a gente precisa de um pedacinho de papel craft. Se você não tiver o craft, você pode usar o sulfite. Então, a capa, ela é um pouquinho maior do que o caderno. Por quê? Porque aqui, ó, na lombada, você vai deixar bem rente, porém, as laterais, as 3 laterais, você vai deixar 4 milímetros, que são as seixas, para que o caderno ele fique dentro da capa, numa boa, certo? Então, você vai medir a altura do seu caderno e acrescentar 8 milímetros na altura e somente 4 na largura, porque do lado da lombada ele vai ficar rente. Aqui eu cortei um papel de 5 centímetros. Tudo depende da distância que você vai ter aqui entre as capas, certo? A gente começa sempre pela lombada, né? Então, nós vamos passar a cola branca, que vocês já conhecem. E esse método aqui também é bem parecido com o bloquinho de anotações que a gente já fez. E que se você ainda não viu, vale a pena você ir ver esse vídeo do bloquinho, porque ele tá muito bem detalhado. Aqui eu pego mais ou menos o centro do papel, colo aqui a minha lombada, viro para esse lado, passo a dobradeira ou passo a espátula, tá bem colado. E agora eu venho com a capa. O que eu faço? Como eu já falei para vocês, a gente põe uma régua aqui embaixo, que é para que a nossa colagem fique bem retinha. Então, eu venho aqui com uma das partes da capa, vou passar a cola aqui, mais ou menos a largura que eu tenho aqui, lembrando que a distância entre capa e lombada é sempre 8 milímetros. Então, a gente pega aqui, marca, nós temos a régua de 8 milímetros
Mas quem não tem a régua, marca aqui 8 milímetros desse lado, 8 milímetros deste outro lado. Passa um traço, porque daí você já vai ter a medida total. Do outro lado também. E agora você vem aqui, passou a cola nessa parte, sua régua tá aqui embaixo para dar uma ajuda. Você vem aqui por baixo, onde está a régua, toca na régua e cola o papelão de uma das capas. Agora você faz o mesmo processo desse outro lado. E também tocando aqui na régua, vai na sua marcação dos 8 milímetros e cola. Dando os 3 colados, você vira, passa a espátula ou a dobradeira, aquilo que tiver mais fácil para você. Aqui nós temos uma sobrinha, nós vamos cortar essa sobra. Então, você pega o estilete, sempre com uma lâmina bem afiada, e tira aqui o excesso do papel. Prontinho. Aí você vai ter a sua capa assim. Eu já deixei pronta aqui uma capa pré-montada, porque vocês também já sabem como é esse processo. Aqui, por exemplo, ó, aonde você tem a veia, é aonde você vai colar o tecido. Então, eu vim com o meu tecido aqui, para que vocês vejam ele aqui, o lado correto. Veio com o tecido, colou. O tecido, você vai colocando por partes. Coloca essa parte, passa a cola na canaleta, cola, passa a cola na lombada, põe o tecido na canaleta, cola o tecido e por último cola o tecido aqui. Se você colocar todo o tecido com cola, vai dar erro, porque nessa canaleta tem uma diferença, né? Então, ela tem que ser feita uma de cada vez, para que fique dessa maneira. Consegue perceber que o tecido tá para dentro da lombada? Isso. Você passou cola, colou o seu tecido, aí você vai cortar os 4 lados igualmente, para que no seu acabamento interno, aquele que fica escondido, fique bem feito. Aqui eu já dei um começo, depois que você colou o tecido, você vai cortar os 4 cantos, ou com a tesoura, ou com o fio de cabelo. Colocou o fio de cabelo, cortou, certo? Aí, então, vamos dar continuidade aqui. A gente sempre cola o comprimento, que é o maior, para depois colar as laterais. Então, passamos cola aqui, um pouquinho de cola no tecido. Opa, esse tecido ele desfia bastante, mas é um tecido muito bonito, é um tecido digital. E eu escolhi ele para a gente estar fazendo esse trabalho hoje. Passamos a cola, vem com a dobradeira não, desculpe, vem com a espátula. Subiu o tecido, aqui nos cantinhos é aquele processo. Você pega a pontinha do dedo, vira para dentro. Ficou um biquinho aqui de tecido,
você vem com a tesoura e corta esse excesso, para não ficar alto essa parte, né? Então, do outro lado também, virou o biquinho, cortou aqui o excesso do tecido. Aqui, ó, teve bem pouquinho mesmo, certo? Aí, nós vamos colar as laterais. Passamos cola, não precisa ser muita cola, mas é importante passar cola na ponta dos tecidos, para que fique um bom acabamento. E também aqui, nessa parte, que é a altura do seu papelão, certo? Se você não tem uma espátula ou não está com ela no momento, você põe ele sobre a mesa e puxa com as mãos. Dá o mesmo efeito, fica bem feitinho. Agora eu vou fazer aqui do outro lado. Aqui a gente estava com um sol bem gostoso, até agora pouquinho. E que estava dando uma boa claridade também. Mas como nós estamos no outono, passa uma nuvenzinha e já fica um pouquinho mais escuro, não é? Aqui puxamos com a espátula. E a nossa capa já está revestida com o tecido. Agora nós vamos colar o nosso miolo aqui. Antes disso, nós vamos preparar mais um pouquinho esse miolo. Como aqui nós temos o tom amarelo, eu achei que ia ficar alegre aqui dentro esse tom de amarelo. Certo? Então, você abre o caderno, tá assim esse tomzinho de amarelo. Aqui eu já adiantei uma parte, nós temos aqui, essa aqui é a parte de trás do caderno, porque aqui é a minha cabeça do caderno, 1,5 cm, e aqui é o pé, como eu já falei para vocês na aula passada. Agora, nós vamos colocar a nossa guarda. Essa parte aqui se chama guarda. Eu tenho aqui um papel 120 gramas, que ele é mais encorpado do que o papel do meu miolo. E aqui eu vou fazer apenas meio centímetro de cola nessa borda aqui. Eu coloco uma régua para quê? Para que a cola não vaze para o outro lado, porque esse acabamento vai aparecer. Então, eu pego aqui a cola, não tem problema lambuzar a régua. O importante é você segurá-la bem firme para que a cola não passe desse limite que a gente está colocando aqui dos 5 centímetros. Então, passamos a cola, não precisa ser muita, mas precisa estar toda a extensão com cola. Você tira a sua régua rapidamente para que ela não borre no seu caderno. Aqui, no caso, ó, no finalzinho, tem um pouquinho a mais de cola. A gente tira, tá certo? Veja se você tá na abertura correta. Posiciona bem certinho, bem rentinho. E pressiona um pouquinho com a mão, para que ele cole. Olha para o lado de dentro, tá tudo certo. Aqui fora, e ele vai ficar igual aqui, esse outro lado, que quando abre o caderno, aquilo que eu te falei, ó, aparece, né? O meio centímetro de cola que a gente colocou aqui, certo? Então, aqui você tem tudo bem certinho, bem ajustado. Nós vamos colocar agora a fita, presta atenção, a fita tem que ser colocada aqui nessa parte de cima. Passa um pouquinho de cola na fita. Cola ela aqui. Se você quiser reforçar, porque como a gente vai
continuar colando, não vamos esperar, você pode colocar um pedacinho de fita crepe aqui, só para fixar melhor. Eu cortei a largura aqui da fita crepe para ela não ultrapassar a minha largura de lombada. Então, você colocou aqui a fita crepe. Aqui você vai ver o tamanho, que nós também comentamos na aula passada, ó. A fita vem assim, e eu preciso que a fita vá até aqui, e aqui eu corto. Porque quando eu quero abrir o caderno, ela tem que ir até a ponta, para não ficar uma fita curta. Então, aqui eu já posso cortar a minha fita. Outra coisa que nós ficamos de fazer foi colocar o cabeceado. Eu escolhi aqui o cabeceado amarelinho. Então, o que a gente faz? Posicionamos aqui, deixando uma sobrinha para os dois lados. Então, eu vou cortar aqui. E ele vai ficar assim. Dá para ver? Isso. Então, eu venho aqui, passo a cola aqui nessa parte de cima, posiciono o cabeceado, ele está acima do caderno. Vamos ver se dá para ver bem aqui, ó. Ele está acima do caderno. É isso. A gente quer mostrar tudo, mas nem sempre dá certo, né? E agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Vamos medir mais ou menos, cortamos aqui. Passamos a cola aqui. E agora, posicionamos o nosso cabeceado, verifica o outro lado, tá tudo certo. Agora, eu vou cortar a parte que está sobrando. Eu venho nessa parte de cima, que foi a primeira parte que eu colei. O ideal é vocês esperarem um pouquinho mais de tempo, tá? Espera ele secar bem e corta o que tiver sobrando. Aqui no caso, nós não temos muito tempo, mas vou tentar fazer da melhor maneira possível. Olha, cortamos, ele ficou bem feitinho. Agora vamos fazer o mesmo processo aqui embaixo. De fora para dentro, tá bem melhor de cortar, porque olha, fica perfeito. E aqui do outro lado também, vamos fazer de fora para dentro. Prontinho. Então, nós já temos aqui o nosso cabeceado em cima, aqui em cima e lá embaixo. Já colocamos a nossa fita e agora é só colocar ele na capa. Na capa, nós vamos usar, tem que prestar atenção, por exemplo, eu tenho aqui uma figura que tem o lado, esse lado é para cima, né? Então, eu não posso errar na hora da colagem. A gente sempre começa colando a parte da capa de trás para depois a capa da frente. Porque se der algum probleminha, vai ficar na capa de trás. E aqui nós usamos a cola facilita, que é aquela cola onde permite que você movimente a sua peça, caso você não esteja conseguindo ainda acertar os três lados, então você vai ter a chance de fazer o movimento, porque é uma cola
mais homogênea, é uma cola mais pastosa, não é uma cola mole, uma cola aguada. Ela é uma cola cremosa. E eu também tenho aqui no YouTube a aula de como fazer essa cola. É a cola facilita. Para nós não borrarmos a nossa guarda, por exemplo, aqui eu vou colar primeiro essa parte, que é essa parte nessa, a contracapa. Eu tenho um pedaço de TNT, mas se você não tiver, você pode pegar uma folha de papel de rascunho, põe entre uma guarda e a outra, para que não borre de cola. Então, agora aqui a gente pega a cola facilita, passamos a cola em todo o papelão aqui da contracapa. Só no papelão, não precisa passar na borda do tecido, porque nós vamos passar cola aqui. Então, você passou a cola aqui. Cola, se tiver alguma coisinha ainda não muito bem colada. Passou rente aqui a capa, né? Não é para pôr muita cola, porque conforme você põe o livro, a cola se expande, né? Então, nós vamos aqui. Agora, ó, toda a borda da guarda, nós vamos passar cola. Nas 4 bordas. E o TNT, ele tá aqui para proteger o outro lado e que é para não colar, né? Às vezes um pouquinho de cola que escapa, cola uma capa na outra. Então, passamos a cola aqui em tudo. Agora, a gente tira o TNT com cuidado. Levantou, tirou. E agora, você vem aqui com o seu caderno, posiciona ele aqui, bem rentinho a capa, deita o caderno, sem medo e sem pressa, porque, como eu disse, essa cola permite que você movimente o seu caderno, caso ele esteja num esquadro errado. Aqui, ó, ele tá quase que perfeito mesmo, tá dando tudo certo. No que sobrou aqui das seixas, como eu já falei para vocês em outras aulas, né? Todas iguais. Aí eu venho com essa parte por cima, que é para ver como está ficando. Pego o caderno ainda com delicadeza, tá vendo? Aqui sobrando. Aqui também ainda tá meio tortinho, porque eu ainda não colei aqui a capa. Mas a parte de baixo, ela está bem posicionada. Agora, eu abro aqui o caderno até a guarda e com a dobradeira eu vou finalizar o acabamento. Então, eu passo a dobradeira para que não fique nenhuma bolha, para que tire todo o enrugado. Quando a gente faz esse acabamento que eu disse para vocês do tecido aqui, né? Você pode ver que todos os lados o sombreado é igualzinho, né? Então, todos os lados estão iguais. E assim você vê que você fez um bom trabalho, um bom acabamento. Se você quiser, você pode colocar também aqui uma folha de sulfite para que esteja absorvendo a umidade aqui da cola, tá? Agora, deitamos e vamos fazer aqui. Agora, nós vamos fazer a frente do nosso caderno. Como eu disse, quem não tem o TNT pode usar uma folha de rascunho. Essa folha já foi usada, ia para o lixo,
eu posso usar ela aqui. Então, eu coloco a folha entre as guardas. Vou fazer novamente o mesmo processo de passar a cola primeiro no papelão. Agora, vamos passar a cola aqui na borda, nos 4 lados. Levantamos com cuidado, tiramos esse papel e agora nós vamos descer a capa sobre o caderno. Desceu a capa, deu uma ajeitada, volta e dá uma olhada em como está ficando. Desce a capa aqui. Aperta. Aqui ela está um pouco além. Vamos fazer de novo. Aqui, ó, tá certinho. Aqui também está certinho. Viu como a cola facilita? Ela nos ajuda? Aqui nós vamos ainda ter que melhorar um pouquinho. Ó, eu levanto de novo, você tá vendo? Se fosse a cola branca, eu não poderia fazer isso. E agora eu não vou até o fim, eu vou só até um pedacinho, que era para arrumar. Aqui estava torto. E agora não está mais, tá vendo? Passo a dobradeira para deixar todos os lados muito bem colado, tirar qualquer ruguinha, porque como ela é uma cola mais pastosa e o papel é de 120 gramas, ele dá uma ondulada. E a dobradeira te ajuda a deixar ele bem lisinho. Aqui a sombra, né? Do nosso tecido que está por baixo, tá perfeita. E pronto. Nosso caderno aqui de pássaros já está pronto. Agora você vai deixá-lo no peso, para que ele seque e fique numa boa, tudo muito bem colado. Aqui a sua fitinha, marcador de página e o cabeceado, que dá um charme na encadernação. Do outro lado também. Porque esse buraquinho aqui, para que você possa ter movimento quando você abre o seu caderno. Quando você deixa ele muito junto no brochura, o movimento se torna forçado, entendeu? E assim não. Eu só não vou abrir mais porque ele acabou de ser feito. Ele ainda precisa ficar bem sequinho para que você possa manusear sem medo e sem o menor problema. Aqui, essas partes daquele canaleta. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Você pode colocar um peso, no caso, como eu já falei para vocês, pegue um livro, alguma coisa assim, põe sobre e deixa lá. Dali umas 2 horas você já pode pegar e tirar. Então, nós temos esse do passarinho com o cabeceado, a fitinha. Nós temos o floral. Esse tem cabeceado, mas é apenas um caderno simples, não tem a fita. Nós temos esse que eu falei para vocês,
um caderno que foi um projeto de cozinha, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, curte, compartilha, deixa o seu like e a gente se vê na próxima semana. Um beijo para vocês.